Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Marcos 10, versículo 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Espírito Santo, que não seja eu, mas o Senhor, usa a minha vida, fala conosco, queremos te ouvir, no nome de Jesus, amém. Em tempos difíceis, pergunta aí para quem está do teu lado, o que fazer? Pergunta aí para ele. Em tempos difíceis, o que fazer? Será que era difícil a vida que esse cego estava levando, gente? Sim ou não? Será que tem alguém aqui que se encontra na dificuldade desse cego? Olha que interessante. Quando a gente lê os evangelhos e observamos toda a história que envolve Deus em Jesus Cristo, lembrando que Jesus é Deus, toda a história que envolve a Ele, tem um versículo que diz assim, que se tudo que Ele fez, tudo que aconteceu através da vida dele, se fosse escrito, faltaria livros para poder narrar tudo aquilo que aconteceu. Quando a gente olha aquilo que ficou de forma inspirada, de forma revelada para nós, do tempo que ele exerceu o seu ministério, Deus, Jesus, uma única vez, ele vai na cidade de Jericó. Nenhuma outra vez Jesus vai a Jericó, é uma única vez. O que aconteceu no momento ou no tempo que Jesus ficou dentro de Jericó, a Bíblia não dá detalhes. Ela apenas compartilha a entrada dele em Jericó. E aí na entrada dele em Jericó, nós vamos encontrar um homem rico, que precisava de um socorro, que também atravessava um momento difícil, por nome de Zaqueu. E diz a Bíblia que ele sobe numa árvore e ele chama a atenção de Jesus. E ali nós conhecemos um pouquinho da história. Desce daí, Zaqueu, porque eu quero ir para a sua casa. Quando ele sai de Jericó, ele é impactado pela vida de Bartimeu. Essa história ela é extraordinária. Por quê? Porque é a primeira mensagem que eu preguei na minha vida. Eu me lembro que eu cheguei para o meu pastor, eu estava como aquela mulher abençoada ali, que inclusive deseja se casar, se tiver um varão aí, está prontinha ali, ó, cheia do Espírito Santo.
eu estava como ela ali, ó, com as mãos levantadas. E eu me lembro que acabou o culto, eu corri e falei assim para o pastor Sérgio: o senhor não pode me dar uma oportunidade para qualquer hora dessa, se eu pregar a palavra? Ele falou: a oportunidade está dada, próxima terça-feira, culto de oração, você tem 20 minutos para pregar. E eu pensei assim comigo: poxa, mas só 20, eu quero falar uns 40. E aí eu me lembro que eu abri esse texto, e eu preguei, comecei a falar. Quando deu 5 minutos, a igreja já estava de pé. Eu não tinha mais o que falar, não tinha mais o que pregar. Aí eu me lembro que eu desci assim um pouco meio desenchavido, sem graça. E ele olhou para mim e falou assim: uma das melhores mensagens que eu já ouvi com base na história de Bartimeu. Agora há pouco eu estava sentado ali, e o pastor Sérgio, que celebrou meu casamento, que me deu a primeira oportunidade para mim pregar no altar, ele está lá em Londres, e agora há pouco ele me mandou uma mensagem, dizendo assim: estava mexendo aqui nas minhas fotografias, aqui no meu arquivo, e eu encontrei uma foto do lado da Mandinha, no aniversário dela de 15 anos, e ele me mandou a foto, agora há pouco. E aí, porque eu preparei essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês, mas na hora eu não pensei naquilo que já aconteceu comigo, através dessa experiência desse texto. Eu me lembro que ele me deu a bênção, e eu me inscrevi no seminário de teologia, e aí eu fui fazer o seminário, e quando terminou a matéria de homilética, o professor convocou os alunos, porque homilética significa a ciência, a arte da pregação. E aí eu me lembro que ele marcou uma tarde toda, e cada aluno tinha 15 minutos para pregar uma mensagem, e valeria a nota, o fechamento da matéria de homilética. E aí eu me lembro que eu peguei o mesmo texto aqui de Marcos 10, 46 ao 52, a história de Bartimeu, e eu organizei a mensagem. Ponto número 1, número 2, número 3, introdução, conclusão, tema, né? E ali eu fui pregar, e eu falei: eu vou arrebentar a boca do balão. E o professor me deu 15 minutos, 20 minutos, e aí eu consegui falar uns 12 minutos com aquele sermão. Eu desci, me assentei, e na hora da avaliação, o professor disse que eu tinha compartilhado uma bela de uma mensagem, e que eu tinha sido aprovado na matéria de homilética. Aí eu me lembro que eu fui assumir a primeira igreja, lá na cidade de Cambé tinha a primeira igreja quadrangular, nós plantamos a segunda igreja no Jardim Santo Amaro, e aí eu fui pregar o primeiro sermão, num domingo. Eu me lembro que eu tinha minha mãe sentada, eu me lembro que eu tinha a Elisete, eu tinha ali a dona Célia, que é a mãe do Júnior. O Júnior é casado com a Vanessa, minha irmã, os pastores. Eu me lembro que tinha lá umas 18, 20 pessoas, estava o Gino, estava a Silvia. Eu me lembro que estava a mãe do Bruno, que é líder do louvor, a Carme. Eu me lembro que estava a Alzira Mazieiro, que é a sogra do Érico. Um grupo de pessoas. E eu me lembro que eu fui pregar com base na história de Bartimeu, e eu consegui falar cerca de uns 25 minutos. E quando eu fiz o apelo, a primeira pessoa que veio para o altar entregar a vida para Jesus foi minha mãe. E eu falei: mãe, a senhora já é crente, mãe? Ela falou: mas eu vim aqui para animar o pregador, eu vim aqui para acreditar naquilo que você carrega. E naquele dia só foi ela, irmãos. E eu saí de lá feliz. Depois de 27 anos pastoreando, pregando, eu diria para vocês que 12 minutos, 10 minutos eu gastei só para contar essas coisas para vocês. E aí hoje, o que eu tenho entendido? O quanto a Bíblia continua sendo a única fonte inesgotável. Você pega um livro de um autor, de um pregador, de alguém com um grande nome no mundo, e aí você lê a primeira vez, e aí você diz assim: que livro bom, que coisa bacana, eu quero aprender mais. Aí você leva a segunda vez, você lê a segunda vez. Eu me lembro que
que eu comprei um livro do Atmania, e aí eu falei assim, eu vou me alimentar disso aqui. Eu li a primeira vez, eu li a segunda, eu li a terceira, de tão bom que o livro era. E aí no final, eu dei de presente para outra pessoa ler, porque eu não queria mais ler ele. Agora, a história de Bartimeu, eu vou continuar lendo, pregando, e eu sempre vou continuar aprendendo, e sempre vou continuar impactado. Por quê? Porque a Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia é atual, a palavra de Deus é poderosa, ela continua transformando pessoas, ela continua edificando a igreja, e é disso que nós precisamos, do poder da palavra de Deus. A história eu não preciso narrar, com certeza você já entendeu só na leitura. Jesus está saindo, um grupo de pessoas está acompanhando ele, e de repente alguém começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus não para, ele prossegue a caminhada. Aquele grupo que cercava ele diz para ele parar com aquela gritaria, e Jesus continua a caminhada, e o Bartimeu continua gritando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que de repente Jesus para e diz àquele grupo de pessoas: olha, vai lá e traga esse cego para mim. E aí eles vão, dão uma notícia para ele, e a Bíblia diz que ele carrega ali uma capa, e ele arranca aquela capa, ele joga aquilo fora, e ele vai em direção de Jesus. E quando ele chega, Jesus pergunta para ele: o que você deseja que eu te faça? Eu fico imaginando aquele cego, uma pergunta tão óbvia, ele dizendo assim: eu queria que o senhor arrumasse para mim um cão guia, para que a partir de hoje a minha vida possa mudar. Tão direta. E ele diz assim: eu quero ver, Senhor, eu quero enxergar. E aí Jesus diz assim: segundo a tua fé, segundo a forma que você agiu, segundo a forma que você se moveu, por esta fé você é curado. Então agora vá cumprir tudo o que a vida e o reino tem para você. E aí o texto termina dizendo que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, essa história aqui, a primeira vez que eu preguei a mensagem, eu peguei o esboço e eu emplastifiquei ele. Sabe quando você pega uma mensagem, você pega um documento e você manda lá emplastificar alguma coisa importante, um certificado? Eu emplastifiquei a mensagem e eu tenho ela guardada. Mas agora eu vou colocar num quadrinho, e eu vou colocar lá no hall de entrada, e você vai observar aquilo que eu falei naquele tempo. Eu peguei esse texto nas viagens que eu tenho feito, e eu fiquei meditando, e aí começou a surgir frases no meu espírito, que eu nunca falei, que eu nunca compartilhei. Algumas coisas são parecidas, outras são novas. Essa história aqui, ela traz para nós essa pergunta: em tempos difíceis, o que fazer? Primeira coisa, o que fazer nesse tempo? É você falar realmente com quem pode resolver o teu problema. Se você insistir em querer tratar o dia mal, o momento de luta, com a fonte errada, você vai continuar cheio de frustração, cheio de decepção. Todo mundo aqui tem o melhor amigo, todo mundo aqui tem uma certa moral com o gerente do banco, todo mundo aqui aprendeu a pegar atalhos, aprendeu a dar o famoso jeitinho brasileiro. E o Bartimeu? O Bartimeu foi na pessoa certa, gente. Você quer sair dessa situação difícil?
Ontem eu fiz uma oração. Chamei a pastora, porque a igreja que eu preguei ontem em Promissão, uma comunidade, a pastora disse assim: traz a Elisete junto para a gente jantar depois do culto. Chamei ela, falei: Elisete, é bate e volta. Pela primeira vez, irmãos, a Elisete viajou comigo 310 quilômetros de ida, 310 quilômetros de volta. Uma viagem que envolveu 9 horas entre ir, vir, pregar, jantar e dar uma parada para um café. Pela primeira vez essa mulher foi e voltou e não dormiu nenhum momento. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Quantas vezes eu viajei madrugada e ela dormindo, babando do lado, sonhando, só não roncando. E ela foi e voltou. Ela foi e voltou. E nós viemos conversando na estrada sobre algumas coisas que não estão fáceis, sobre algumas coisas que são muito desafiadoras. Irmãos, pensa comigo. Eu vim aqui agora e falei com vocês. Por quê? Porque eu sou gestor, eu sou administrador. Como é que fica a tua cabeça? Poxa, eu tenho que colocar 3 máquinas de ar. Esse é só um probleminha para resolver agora. E não tem muito tempo não. Pastor, e se ninguém der? E se ninguém fazer? Deus vai levantar alguém do mesmo jeito. Por quê? Porque eu vim falar com vocês. Eu vim pedir para vocês na maior cara lavada aqui. Sendo mal interpretado muitas vezes. Mas você pode ter certeza que antes de eu vir aqui, eu já lá no meu quarto dobrei o meu joelho e disse: Senhor, eu vou falar, porque eu sou profeta e sou pastor. Mas quem vai convencer e vai tocar no coração é o Espírito Santo. Irmãos, não tem como a gente resolver os embates da vida se a gente não for na fonte. Então para definitivamente de correr para lá e para cá. Quantas vezes eu me expus em momentos que não era necessário. Era apenas eu ter ido diante de Jesus e falado: Senhor, eu preciso disso aqui, Senhor. Eu acredito que o Senhor tem uma porta para abrir para a minha vida. Irmãos, esse cego, ele só mudou a história da sua vida porque ele foi na pessoa certa. Ele foi na pessoa bendita de Jesus. Alguém tem problema para resolver aqui? Dá um sinal aí com a mão. Alguém tem alguma dificuldade aí que só um milagre? Agora há pouco eu recebi mensagem aqui. Recebi mensagem do pastor Samir. Ele disse assim: Pastor Ricardo, eu não poderei estar no culto. Eu estou indo para Cornélio. E ele já tem quase 45 anos, se eu não me engano, o Samir. Mas a irmã dele tem 23, 24 anos. E aí passou mal de repente. Está lá na UTI em Cornélio Procópio. E aí o médico mandou chamar eles, porque não tem o que fazer. Eles não conseguem nem o diagnóstico do que a moça tem. Agora há pouco eu estava vindo para cá, um irmão mandou uma mensagem aqui, dizendo: pastor, a minha avó foi internada e nós não sabemos o que fazer. Jesus continua curando, Ele não mudou. João 14:12 diz assim: aqueles que creem em mim farão as obras que eu fiz, e maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Ele não nos deixou sozinho, o Espírito Santo está dentro de você. É por isso que nós declaramos cura na vida da vovó, e declaramos milagre e cura na vida da irmã do Samir. Que um milagre aconteça, que um anjo entre lá agora. Aquilo que a medicina não pode fazer, aonde a mão de um doutor não consegue chegar, é aquilo que está escrito em Isaías 59: as minhas mãos não estão encolhidas e os meus ouvidos não estão tapados. Eu posso ouvir o teu clamor. Vamos continuar indo na pessoa bendita de Jesus. Toca em quem está do teu lado e diga para ele: não tem o que fazer, não tem para onde correr, só Jesus pode resolver aquilo. Me lembro que eu fui visitar uma casa, e aí quando eu cheguei lá, o menininho da irmã estava assim no portão, e aí ela lá no fundo, ela saiu, ela morava nos fundos, e aí eu disse assim, antes de eu entrar, eu disse assim: tem cachorro? Eu sempre pergunto.
Aí ela disse assim: o único cachorro que tem nessa casa aqui, pastor, saiu aí pro boteco agora. Aí eu entendi que era o marido dela. Aí eu orei por ela. Aí ela falou assim para mim: pastor, eu chamei o senhor aqui porque eu estou igual aquilo que o senhor falou lá no culto. Eu falei: o que eu falei no culto? Tem homem de Deus e tem uns que é só por Deus. O meu marido não tem mais o que fazer com ele. Ou Deus muda, ou Deus muda. Tudo que eu podia fazer por ele eu já fiz. Eu já orei, eu já jejuei. Aí eu disse assim para ela: olha, tem um texto que diz que pela santidade da mulher, o marido seria santificado. Observa bem, porque ainda tem alguma coisa que você pode fazer. Observa bem, porque ainda tem alguma coisa que você é capaz de fazer. Aí dali a pouco o marido dela se converteu, desceu as águas do batismo, se tornou um diácono na igreja. Eu continuo acreditando nesse Deus, irmãos. Esse Deus que não desiste de nós, que não desiste da tua casa, sabe do que você está enfrentando com esse filho, sabe do que você está enfrentando com o marido, com a esposa, com o patrão, com o funcionário. Nós estamos no lugar certo hoje. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes que tu não sabes. Segundo, ele não apenas foi buscar ajuda na pessoa certa. O que eu entendi aqui é que ele agiu acima da média. Ele fez algo diferente. Porque ser acima da média, que é uma mensagem que eu carrego, não está ligado na questão humana. Não é isso. Aqui está o Rafa. Vem cá um pouquinho, Rafa, corre aqui. Fica aqui do meu lado um pouquinho. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. O Rafa é comedor de feijão com arroz. Eu sou comedor de feijão com arroz. Rafa é gente, eu sou gente. Nessa questão humana, e nessa questão que todos que creem em Jesus Cristo são os filhos de Deus, não tem ninguém melhor do que ninguém. Agora, na questão comportamental, aí tem pessoas melhores e tem pessoas piores. Nessa questão da fé, tem pessoas na média e pessoas acima da média. Eu já contei para vocês da avó Maria. Ela dizia: crente jamais você. Eu batizei ela antes dela morrer, com praticamente 90 anos de idade. A minha avó, quando eu tinha 9 anos, eu acordava, não arrumava a cama. Eu comia, não lavava o prato. Quando não tinha uma mistura, eu queria chutar a panela. Meu pai viajando, às vezes minha mãe junto. E ela olhava para mim e dizia assim: você é um ordinário. Você não passa de um ordinário. E antes dela morrer, ela disse assim: ô Ricardo, você não é um ordinário. Você é extraordinário. O ordinário é uma reunião ordinária, é do dia a dia. Uma reunião extraordinária tem assuntos importantes. Um comportamento ordinário, talvez você já chamou o teu marido, talvez ele não ouviu. Ele saiu de casa, você disse: é um ordinário. Uma ordinária. Sabe o que você estava dizendo? É que a gente leva para o lado pejorativo. A gente estava dizendo: isso aí é produto do meio. Isso aí às vezes não vale o pão que come. Isso aí não faz nada de diferente. Ele é normal de tudo. Agora não fala nada, só olha para quem está do teu lado e observa no rostinho dele se ele é normal ou se ele é sobrenatural. Você tem noção do que você carrega? Você tem entendimento do nível que você pode experimentar? Até quando você vai falar o que todo mundo fala? Até quando você vai fazer o que todo mundo faz? Até quando você não vai ser proativo e só vai fazer o que se pede? Tem gente que é bom de serviço, você diz assim: faça isso. Ele é perito, cumpre o horário do jeito que você pediu, mas é só aquilo. Até quando você vai viver nesse nível?
O Rafa define, ele é produtor, ele é câmera, ele é fotógrafo, ele é um bombril. Agora, se você vai viver um nível maior ou menor, esses dias ele mandou uma foto e falou: pastor, estou trabalhando um pouco mais, vou me ausentar de algumas atividades da igreja, porque eu tenho que pagar um equipamento caríssimo que eu comprei. Aí um drone hoje top da galáxia vai pagar quanto? 25, 30. 25, 30, ferramenta de trabalho. Só que se ele for bom de serviço, o drone dele, trabalhando lá no Mato Grosso para um fazendeiro, coloca 100 mil na conta dele por mês. Agora, se ele vai ficar com o drone passeando ali no Igapó e filmando, o nada, é uma decisão dele. Obrigado, Rafa. A fé da mulher do fluxo de sangue foi boa, sim ou não? Foi boa. Gerou milagre, sim ou não? Gerou. Ela foi curada? Se eu apenas tocar nas orlas do seu vestido. Olha que violento isso. Eu serei curada. E Jesus perguntou: o quê? Quem me tocou? Saiu virtude. Pensa comigo. Alguém tocar em Jesus e de Jesus sair virtude. Tocar. E ele dizer, muita gente estava tocando ele, muita gente estava se esbarrando nele, mas ele disse: não, alguém me tocou. Quer dizer, naquele convívio, naquele momento, naquele reduto, a fé dela foi a maior. Só que tinha um camarada sentado num cantinho, esperando. Vocês lembram o nome dele? Ela estava tocando e recebendo milagre. Tinha um camarada sentado, observando o milagre e tendo que esperar. Vocês lembram o nome dele? Jairo. Porque o Jairo tinha ido atrás de Jesus, porque ele precisava resolver a questão da sua filha. Não tinha remédio, não tinha medicina que pudesse mudar aquele quadro, era só enterrar. Mas olha a fé de Jairo. Vá comigo para casa. Se o senhor entrar em casa e tocar a minha filha, eu sei que ela vai viver. Vamos comigo. Ele levou Jesus para a casa dele, sim ou não? Levou, mas entre a relação de Jairo com Jesus e Jesus entrar na casa de Jairo, aparece essa mulher no meio do caminho. E ele teve que esperar quietinho, sem murmurar, sem recuar, sem desistir, focado. Eu venho aqui como profeta, não desista. Eu sei que é difícil ficar sentado numa cadeira e tendo que esperar. Eu sei que é difícil ter que esperar o telefone tocar, a notícia chegar. Pastor, eu já fui lá, fiz um exame, eu estou doente do mesmo jeito. Faça outro, sabe por quê? Porque um dia eu estava batizando pessoas nas águas, e uma mulher com 30 quilos, condenada à morte dali 60 dias, ela tinha o vírus do HIV, e a gente não sabia. E ela disse: já que eu vou morrer, então eu não vou para o inferno, vou me converter e vou para o céu. Ela se batizou, ela saiu daquela água. No outro dia ela fez o exame e o médico disse: você tem o vírus do HIV. No outro mês, ela fez o exame e o médico disse: você continua, você é idética, você vai morrer, você vai ter que tomar esse coquetel aqui, não tem o que fazer. Mas depois de 6 meses, quer dizer, ela não morreu em 2 meses, ela foi caminhando, no 6º mês ela foi fazer outro exame, e o médico disse: loucura o que está acontecendo. Ela disse: eu percebo que eu estou melhor, o peso aumentou, o cabelo está mais bonito. E o médico disse: eu preciso fazer um novo exame. E ele ficou fazendo exame nela, até que ele disse: não faço mais exame, de fato o teu Jesus te curou. Continue sentado como Jairo e não abra mão do que Deus tem para a tua vida. O Jairo ficou ali. Quando terminou a cura da mulher, Jesus: Jairo, vamos continuar a viagem, vamos embora. Daqui a pouquinho, Jesus termina de resolver algo, e Ele vai resolver o que tem que resolver com você. Fica tranquilo, é a música de Nani Azevedo: a fila anda e chega a sua vez. Descansa no Senhor, Ele começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Não desista.
A fé de Jairo foi poderosa, gente? Poderosa! Nesse cenário, meu Deus, a fé dele já foi maior do que a da mulher. Só que de repente, Jesus chega num outro cenário. E nesse cenário, alguém vai fazer algo que daí já é demais. Aí já é acima da média. Note, a fé daquela mulher, no grupo que ela estava, foi a maior. A fé do Jairo, no grupo que ele estava, foi a maior. Agora, no grupo geral, é isso que você precisa entender. Esses dias um irmão veio aqui, e ele queria, porque queria me fazer eu acreditar que ele tinha razão. Eu falei, não filho, você fazia parte de um grupo. Então nesse grupo, acabava o culto, você e o pastor, e mais as pessoas que estavam ali, vocês juntavam as panelas, e vocês comiam depois do culto, 30, 40, e ia embora para casa. Agora você não está mais nesse grupo de 30, 40. Na última ceia, mais de 1.200 tomaram ceia, entre domingo, quarta e terça-feira à tarde. Então nós não vamos conseguir mais pegar as panelas com 1.200 e a gente comer como você está pensando. Até porque a nossa igreja, ela tem um perfil de pessoas que CLT, registro em carteira, dá para contar no dedo. É gente que acorda cedo, dorme tarde, corre para lá, corre para cá, viaja, bota carro na estrada, é avião, é uma doideira. É o povo do network, é todo mundo correndo atrás, cada um no seu escritório. Então é uma família diferente, você precisa entender. Ah, pastor, se eu não entender, volta para a tua família anterior. Está abençoado. Aí eu falei para ele, só que tem lugares que daí já não é 1.000 pessoas, é 10.000, é 15.000, é 20.000. E aí, nós temos uma meta de terminar esse ano, no mínimo com 50 células. E aí hoje eu comuniquei eles, que nos próximos 20 dias aí, eu vou começar uma célula. Então eu vou cuidar, pastor, e quem que vai na tua célula? Eu quero umas pessoas novas que moram perto da minha casa. E eu vou fazer o meu trabalho lá, como um líder na igreja. Por quê? Porque eu não dou conta de tudo. Mas nós temos um povo que nos ajuda a dar conta de tudo. Olha a fé desse homem, gente. Ele disse assim, era mais ou menos assim, ó. Eu sei que o Jairo queria que o senhor fosse lá na casa dele, o senhor foi e deu certo. Eu sei que a mulher te tocou e deu certo. Mas é o seguinte, não precisa me tocar. Eu não preciso tocar, eu não preciso ir lá para casa, o senhor não precisa ir lá. Na verdade eu não preciso de um corredor de milagres. Na verdade eu não preciso de um óleo na minha cabeça, um lencinho ungido, o suor do apóstolo. Era isso que ele estava dizendo. Eu não preciso da música e do cantor gospel. Eu não preciso do pregador bambambam. Eu não preciso de uma igreja superlotada. Eu não preciso de telão de LED. Ele estava dizendo, eu preciso só da tua palavra. Se o Senhor der uma palavra agora e dizer, seja curado, lá onde o meu servo está, ele vai ser curado. E Jesus olha para ele e diz assim, tu és acima da média, tu és fora de sério. Eu nunca vi uma fé como a sua em toda Israel. E o centurião, ele marcou a história como a maior fé manifestada. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quando Jesus está passando, a notícia que era dada é que quem passava por ali era Jesus de Nazaré. Não é isso que está escrito no texto? O Bartimeu ali e o povo comentando, olha, Jesus de Nazaré está passando, Jesus de Nazaré está passando, Jesus de Nazaré está passando. Eu fico imaginando ele apenas dizendo assim, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, me ajude, Jesus de Nazaré, me socorre. Provavelmente a voz dele não seria ouvida, provavelmente os gritos dele não seriam ouvidos, talvez o brado dele não seria ouvido. Por quê? Porque já era uma voz que estava ecoando, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré.
Mas este cego, ele vai acima dos demais. Sabe por quê? Quando você estuda a história um pouquinho, eles vão dizer que a probabilidade de em Nazaré morar outras pessoas com o nome de Jesus era muito grande. Ele não vai gritar Jesus de Nazaré, ele vai puxar a história. Você precisa entender, está assim de gente. Tem até gente dizendo, olha, é melhor clamar e orar e rezar de madrugada que a fila é menor. De dia, no solzão, a fila é muito grande, está uma correria doida. Olha, gente, eu sei que Ele é onipresente. Eu sei que Ele está em todos os lugares. Eu sei que Ele é onisciente. Eu sei que Ele sabe todas as coisas. Eu sei que Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Eu sei que Ele é onividente. Ele vê todas as coisas. Mas tem algumas pessoas que sabem mexer com o mestre. Você quer ver um exemplo? É gostoso ir na casa das pessoas, fazer uma visita, ter um tempo de comunhão. Sim ou não? Agora tem casa que você quer voltar. Tinha casas na época que Jesus gostava de ir lá. A casa de Lázaro, de Marta e Maria, era um reduto dele. Tem lugares que é fácil voltar. Tem pessoas que nos atraem. Grave isso. Uma coisa é você ficar correndo atrás de Deus. Outra coisa é o próprio Deus te achar. Te achar como, pastor? Como um filhinho predileto? Como um queridinho do papai? Não, porque Ele ama todos. Te achar fazendo aquilo que a maioria não está fazendo. Você quer ver algo poderoso que eu vou falar? O que é de gente hoje que já está dormindo, que já está na perdição, que está lá e para cá, e tem um grupo que está aqui hoje, e eu creio que como presente do céu, só de você estar aqui hoje, é sinal que você já tem uma fé. Por mais que aqui na cadeira você, no louvor todo, ficou com a mão aqui na cadeira, porque tem gente que fica assim no louvor, né? Ele coloca as duas mãos na cadeira e fica assim. Cai ou não cai? Talvez gostando, admirando, talvez não entendendo muita coisa, porque na igreja dos crentes tem umas coisas que só entende depois. Você quer ver um exemplo? Já contei isso aqui, levei um amigo, e aí cantaram aquela música que nos olhos tem fogo, seu cabelo é branco, e é fogo que não acaba mais, e fogo, e aí coloca a mão, né, e o fogo. Aí o visitante falou, meu Deus, é fogo nesse lugar que não acaba mais. Acabaram de cantar essa música, entraram numa outra, faz chover. E aí veio chuva, irmãos. E o visitante falou, bom, pelo menos agora apaga o fogo e fica mais tranquilo o ambiente. Agora, mesmo que você, na hora do louvor, ficou com as duas mãos aqui, mesmo que você não está entendendo muita coisa, mesmo que você não foi com a minha cara, mesmo que você veio aqui hoje pela primeira vez e está dizendo assim, eu não volto mais, você pode nunca mais voltar, mas aquilo que Deus está fazendo aqui hoje, vai ficar impregnado no teu coração, e mais cedo ou mais tarde, algo vai acontecer, e você vai entender o poder deste Deus glorioso. Só que além dessa bênção para todo mundo aqui, tem algo para acontecer diretamente com você. Olha o que ele vai dizer, Jesus, filho de Davi. Por que ele não falou Jesus de Nazaré? Quando ele diz assim, ó, filho de Davi, esse filho de Davi é uma declaração que só Deus pode mudar a história de um improvável. Toda vez que você diz assim, ó, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, você está dizendo, na história, na vida dos improváveis, só Ele teve poder para mudar o cenário e colocar aquela pessoa num novo nível. Como assim, pastor? O que seria de Josué se Deus não tivesse tido compaixão daquela prostituta? Aquela meretriz sai de cena do mundo que ela vive, e ela vai para cima do propósito, luta por Josué, defende Josué, e Raabe se converte.
A história de uma meretriz é transformada pelo poder de uma decisão de entrega e pelo poder de um Deus que sabe como transformar a vida de um improvável. Essa mulher Raabe gerou um filho por nome de Boaz, que agora é rei em Belém, e que tem uma mulher colhendo espigas de cevada, que tinha tudo para dar errado, uma moabita, uma Ruth, que dentro do palácio jamais ela viveria, porque ela era lugar de hebreia, o lugar dela era catando espigas de cevada, da sobra dos segadores. Mas um dia o Boaz desce lá e pergunta quem é ela, e para encurtar a história, ele se casa com ela, e eles vão gerar um filho, e o nome desse filho é Obed. Vão gerar um neto por nome de Jessé, vão gerar 8 bisnetos, e o nome do 8º é Davi, que vai gerar Salomão. E agora nós estamos em José, agora nós estamos em Maria, agora nós estamos em Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus Cristo, e agora nós estamos vendo Jesus saindo de Jericó, e um cego dizendo: foi o Senhor que mudou Raabe, foi o Senhor que mudou Moabe, foi o Senhor que mudou Ruth, foi o Senhor que mudou a história, foi o Senhor que entrou na vida de Davi, mesmo ele sendo um pecador, o Senhor teve misericórdia e tornou ele um homem segundo o teu coração. Era disso que o cego estava dizendo: muda a minha história também. É isso que eu estou dizendo para Deus. Vai acontecer algo no Brasil, muda na minha vida o que tem que ser mudado, mas eu não posso ficar de fora do que o Senhor quer fazer. Aleluia. Tem jeito para você, tem jeito para a tua casa, tem jeito para os teus filhos, tem jeito para a tua vida profissional. Essa dívida é impagável, se não abrir nenhuma porta e não vir o dinheiro necessário, Ele é poderoso para falar lá na fonte, e essa pessoa te procurar e dizer: estou te perdoando, eu estou te perdoando, e não me pergunte nada. Você é capaz de fazer algo que você ainda não fez. Você tem capacidade de fazer algo que você não fez. Terceiro, estamos caminhando aqui para terminar. Você precisa ter uma experiência, definitivamente, com a tua vida de perseverança. Sabe, irmãos, talvez aqui foi um dos dias que entenderam que o não eu já tenho, eu vou em busca do sim. Eu fico imaginando aquela multidão e aquele povo dizendo: para. Quer dizer, ele não tem tempo para você e ele não vai te ouvir. Ele parou, irmãos, então volta quarta-feira. Ele parou, irmãos, então volta domingo. Ele parou, irmãos, então faça um curso da mulher única. Ele parou, irmãos, então faça o homem ao máximo. Ele parou, irmãos, faça um encontro com Deus. Ele parou, irmãos, não falte mais na ceia. Ele parou, irmãos, compõe uma nova música. Ele parou, irmãos, volte a sonhar, porque Ele é fiel para fazer muito mais do que pensamos. Esse Bartimeu não desistiu. Não, eu já tenho, eu vou em busca do sim. Você pode estar do lado da tua esposa aí, do lado do teu marido. Talvez você pediu algo para ele, ele falou assim: não vai dar dessa vez não, amor, vai de novo. Chama ele por volta de 10 para meia-noite, faça um cafuné nele. O não você já tem. Talvez você veio diante de mim, eu te disse não. Vem de novo, irmão. Vem novamente. Talvez você entregou um currículo lá e nem notícia te deram. Leva outra essa semana. Leva outra essa semana. Eu me lembro que eu fiz uma campanha em Cambé, e aí a gente fez o tema Semana da Semeadura. E aí sabe aquela semente de girassol? Eu mandei comprar uma semente daquela, e de forma simbólica eu disse assim: cada irmão vai pegar uma semente dessa e vai chegar em algum lugar, e você vai lançar essa semente, aquilo que você quer conquistar. E aí eu fui embora para casa. Aí no outro dia, irmãos, eu estou passando no lugar e eu vi algo. Aí eu falei assim: poxa, eu falei tanto para o povo lançar semente, eu também posso lançar uma semente. E aí eu peguei e fui lá,
arrumei uma semente e voltei lá. Era um carro que a Elisete tinha falado para mim que ela desejava andar nele, que gostou do carro. Aí eu fui lá, entrei lá na concessionária, e não era de carro zero não, era seminovos. Aí eu fui lá, o rapaz vem, fala o preço, conversa daqui, conversa dali, soltei a sementinha lá, tomei posse. Passou um tempo, Deus abriu uma oportunidade e eu comprei um carro do jeito que eu lancei aquela semente. Agora, quantos não eu já recebi? Esse prédio mesmo aqui, quando nós fomos alugar, ele queria 30 mil. Aí eu falei assim para ele, nós pagamos 15, um ano de 15. Aí ele, não. Aí ele mora aqui na Avenida Maringá, lá em cima, tem uma empresa. Eu passava lá e entrava lá. Ô seu Jorge, pastor Ricardo, você é gente boa, a gente está se conhecendo, fica aqui amizade, toma um café aí, quiser vir aqui, quantas vezes quiser, mas aquele assunto lá é matéria vencida, o valor é esse. Aí eu falei assim, tá bom seu Jorge, beleza. Saí, cheguei lá no portão, falei, eu vou azedar o pé do frango de vez. Voltei, fala pastor. Aí eu voltei aqui dizer para o senhor que eu acredito que o senhor consegue fazer aquele valor. Rapaz, foi embora. 6 meses depois, estou descendo aqui, a igreja lá na Duque de Caxias, eu vi a faixa do mesmo jeito. Entrei lá, dei para ele um relatório, falei, seu Jorge, 6 meses se passaram, 6 vezes 15, 90 mil. O senhor pagou água e luz do prédio fechado e pagou IPTU. 6 meses o IPTU é 25 mil mais 12. Já passou de 100 mil que o senhor poderia estar lá no Japão, gastando e passeando. Aí ele falou assim, pastor, eu consigo entender, mas eu também sou do mundo dos negócios. E aí eu não penso dessa forma, eu penso lá em cima, perde aqui, ganha ali, mas você sabe como é que é. Aí eu falei, um abraço seu Jorge, provavelmente amanhã eu volto aqui. Aí ele falou assim, tá bom, quer voltar, volta. No outro dia eu cheguei lá, quando eu cheguei eu vi uma chave em cima da mesa. Olhei a chave, falei, a chave da Avenida Maringá, do prédio. Deus pegou ela essa noite, com certeza. Falei, daí seu Jorge? Ele falou assim, como você falou que ia voltar, eu já deixei a chave aí, leva a chave, pode ir. Aí eu falei, o contrato? Ele falou, contrato depois a gente vê, pastor, vai, leva essa chave, pelo amor de Deus, vaza daqui, homem. Agora pensa comigo, hoje a gente procura ele, são 10 anos aqui. Você sabe quanto de aluguel já foi pago? 4 milhões. 4 milhões de aluguel. E aí? Teve um supermercado conhecido aqui, que queria colocar uma loja premium, e foi lá nele. Falou, dou 3% do faturamento bruto. Ele fez os cálculos, daria 85 mil reais. Aí o seu Jorge falou assim, eu até alugo para vocês. Procura a igreja, vê lá com o pastor, ele vai exigir uma luva de vocês para sair de lá, porque ele arrumou, deixou aquilo lá muito bonito. Depois ele me ligou, pastor, a decisão do senhor. Aí o mercado já veio umas 4 vezes aqui. Esses dias eles davam para a gente 500 mil para a gente sair. Deixa eles virem um pouco, eles que vão ter que aprender agora a buscar o sim, né? Melhora um pouco. E seja rápido que o Tonhão está chegando, aleluia. Tonhão já está ali embaixo chegando. Sabe, irmãos, levanta a sua cabeça. Pastor, mas 4 milhões poderia ter comprado. Poderia, não comprou. Fica tranquilo, o que não aconteceu em 10 anos vai acontecer em 6 meses. Vai virar uma chave, uma porta vai se abrir, um milagre vai acontecer, porque Deus é fiel. Bartimeu não se deu por satisfeito. Diga aí para o teu irmão, o teu sim está a caminho. Diga aí para o teu irmão, vá para cima, meu irmão, porque o sim está chegando. Eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: você quer sair da crise? Você quer viver um tempo novo? Escute isso. Você precisa, na história da sua vida, assimilar as notícias, porque geralmente quem traz a notícia da vitória
é quem primeiro trouxe a notícia da derrota. É o mesmo médico que disse não tem o que fazer, que vai dizer você está curado. É a mesma pessoa, é o mesmo povo que diz não tem o que fazer. É os mesmos que tiveram que ir lá e dizer: Bartimeu, ele te chama. Os mesmos que disseram: para de gritar, porque ele não vai te ouvir. É os mesmos que disseram: Jesus apenas mandou chamar. Jesus disse assim: vai lá e chama. O que os caras fizeram? Eles saíram e não apenas chamaram, eles chegaram com mensagem de esperança. É por isso que você tem que entender, tem pessoas que entram no teu caminho, não é que elas são do diabo, não é que elas são pessimistas, não é que elas não têm fé, é que ela não teve ainda uma experiência com Jesus. E sem uma experiência com Jesus, a notícia dela nunca vai ser a melhor notícia. Ela vai dizer: olha, não dá, realmente não tem o que fazer, olha, não tem uma porta, não tem uma saída. Aqueles que disseram: cala a boca, cego, porque ele não vai te ouvir. É os mesmos que vieram, e agora eles não vêm apenas para dizer: vá lá porque ele quer falar com vocês. Não, Jesus impactou tanto eles, que eles levaram uma mensagem de esperança. Jesus só mandou ir lá e trazer ele, chama ele. Eles chegaram lá: anima-te, anima-te, anima-te. Amanhã você vai chegar lá onde você trabalha, e muitos aqui, o patrão vai dizer: anima-te, aleluia. Muita gente que te deu notícia desfavorável, vai trazer uma notícia dizendo: anima-te, põe-te em pé, vá lá, porque vai acontecer o seu milagre. Vou terminar aqui, é toalha que não acaba mais. Como é que eu vou terminar? Quer viver o inédito? Quer virar uma chave? Quer viver o teu milagre? Quer sair dessa crise, dessa dificuldade? Você hoje vai ter que romper com você mesmo. Como assim, pastor? Romper comigo mesmo. Quando ele viu que era a grande oportunidade dele, ele arrancou aquela capa, jogou fora. Aquela capa tem um monte de significado com essa capa. Essa capa significa o que é arcaico, o que é velho, o que é retrógrado, o que é um hábito que precisa se libertar, que precisa ser eliminado. Ali tinha um cheiro terrível, era chuva, era urina, era poeira, era tudo que ele já tinha vivido na história da sua dor. Acabou no nome de Jesus. Essa capa não pode mais ficar sobre você. Vença você mesmo hoje. Dá o pulo aí dessa cadeira e diga: eu não quero mais essa capa na minha vida. Vamos, gente, dá o pulo aí dessa cadeira. Eu não quero mais essa capa na minha vida. Eu não quero mais esse pecado. Eu não quero mais essa prática. Eu não